Muito bem, gente. Oficialmente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. De novo, né? Eu tenho usado mais nesses encontros, tanto em aulas quanto em reuniões, eu tenho usado mais o Google Meet, né? Então, o Skype aqui é a novidade para mim, né? Eu não estou me vendo numa tela aqui, então eu tô meio, sei lá, aqui. Mas eu espero que esteja tudo certo com vocês, né? Que vocês estejam vendo, acompanhando, me ouvindo bem. Qualquer coisa, como eu falei, basta vocês me mandarem um áudio aí que eu tento resolver por aqui. Ok? Bem-vindas, bem-vindos, obrigado pela presença, né? Nosso primeiro encontro. A nossa disciplina Administração Financeira e Orçamentária. Hoje eu vou usar esse começo de aula aqui para a gente explicar como que a gente vai caminhar também, tá? Para a gente conversar sobre a nossa disciplina. Eu conversei com o professor Munir, que era quem estava dando aula para vocês, conversei com o professor Marcos, nosso coordenador, né? E eu tive algumas conversas também com os coordenadores das salas de vocês. Então eu mais ou menos me localizei e a gente vai continuar e vai tentar continuar aí da melhor forma possível, tá? Mas a gente vai batendo um papo sobre isso aí ainda, ok? Muito bem. Nossa disciplina, Administração Financeira e Orçamentária, né? Como vocês já sabem, a professora Munir falou que vocês tiveram algumas aulas presenciais, tá? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ok? Meu nome é Carlos Henrique Machado, Carlos, ok? Assim como vocês, eu sou administrador, sou formado em administração pela PUC, Curitiba, sou pós-graduado em marketing e propaganda na UEL e sou mestre em gestão e estratégia pela Universidade Federal do Paraná, tá? Então eu estou aí no magistério, estou aula em universidades, faculdades, há pelo menos uns 12, 15 anos, mais ou menos, tá? Por 13 anos fui consultor do Sebrae, Norte Pioneiro, em Jacarezinho. Sou consultor ainda, até hoje, né? Eu presto consultoria na cidade que eu estou morando atualmente, que é Ivaiporã. Então eu moro aí a 130 quilômetros de vocês, que para quem é de Campo Mourão, tá? Então eu estou morando aqui. Eu sou professor da universidade aqui também, da UCP Univale, dou aula de marketing e de teoria geral na universidade aqui. E para vocês aí, a gente vai ter essa disciplina de administração financeira e orçamentária, né? Então, eu tenho experiência com o ensino, né, como professor já há muitos anos. Sou professor de MBA na Estácio, em planejamento estratégico. Fui professor da Unopar, da UEMP, lá em Jacarezinho, né? Então, eu carrego comigo essa experiência, além de ter atuado em várias empresas privadas aí, e como eu falei, o último trabalho mais duradouro foi pelo Sebrae, tá? Então, nossa disciplina Então eu vou usar esse comecinho, como eu falei, para a gente se localizar e para dizer para onde que a gente vai, né? Então, nossa disciplina de administração financeira, eu me baseei num livro que é referência, tá? Na área de administração financeira no mundo, que é o livro do Gitman, ok? Lawrence Gitman, ele é professor também, então ele tem os livros aí mais usados no mundo da administração financeira, né? Não que a gente não vá usar outros, mas a gente vai focar no Gitman, nesse livro propriamente aqui, que eu tenho ele em PDF e depois eu disponibilizo para vocês e vou disponibilizando os capítulos também, resumos e por aí vai. Eu só não fiz isso antes, eu não disponibilizei material para vocês, porque eu ainda estou sem acesso ao Moodle, né? Então, primeiro me cadastraram, depois eu tive que fazer a solicitação do Moodle e como não está presencial, houveram alguns desencontros aí, mas tá para ser resolvido. Então, assim que eu tiver acesso ao Moodle, eu coloco o livro à disposição para vocês lá, tá? Então, a gente vai usar um livro que é referência no mundo aí em matéria de administração financeira.
Como eu falei, eu vou disponibilizar em PDF a maioria desses capítulos aqui em resumos, tá? Então, em princípio, não é preciso imprimir nada, mesmo porque esse livro aí tem 400, 500 páginas. Muito bem. Eu acredito que o professor Munir tenha passado para vocês, mas eu vou cumprir o protocolo certinho aqui, tá? De dizer para vocês o que diz a ementa da disciplina, né? O conteúdo. Então, na nossa ementa, que é o documento da faculdade lá, que está na universidade, que a gente tem que ver o mínimo. Então, quando a gente fala de administração financeira, a gente está falando de passar para vocês conhecimentos sobre administração financeira, sobre os mercados financeiros, risco e retorno de ativos, alavancagem e planejamento financeiro, tá? Então, isso aqui é o básico que a gente vai ver nesse finzinho de semestre e no segundo semestre, tá? Para quê? Para proporcionar para vocês a compreensão de aspectos teóricos relativos ao critério de avaliação de ativo, passivo, patrimônio líquido, valoração de uma empresa dentro de um contexto estratégico, né? Então, é mais estratégico do que prático. Vai ter exercício? Vai ter exercício. Mas é muito mais importante do que fazer, é compreender, tá? Numa cultura voltada para criação, valor, transparência, governança, exigida hoje pelos diversos públicos que estão interessados aí, ok? E para a gente ter tudo isso, o que a gente vê? Então, essa daqui é o conteúdo programático proposto pelo professor Munir, né? Aprovado pelo colegiado de administração. A gente vai dar uma adaptada, assim, a gente vai ver isso aqui, né? Mas eu quero me aprofundar um pouco mais em outros assuntos aí também, né? Tô falando muito né, depois ficar gravado, isso aqui fica chato pra caramba, desculpa aí o né. Então a gente vai ver isso e um pouquinho mais. Porque minha preocupação eu falo isso mais para frente. Então vamos falar sobre a avaliação, né? Nossa avaliação, a gente se adaptando aos tempos de pandemia. Então, como que a gente vai trabalhar? Eu acredito que vocês estejam sem nota no primeiro, né? E tem que ter nota no segundo também. Professor, vai inventar? Não vamos inventar nada, não. Então, a gente vai ter nota aí no primeiro e no segundo bimestre. Eu sei que vocês fizeram uma lista de exercícios com o professor Munir, né? Então, o que eu vou fazer? Aquela lista vai valer ponto, tá? Até para não ficar solto esse trabalho aí. Então, o que eu estava pensando? De lançar como nota do primeiro bimestre aquele trabalho, aquela lista de exercícios que o professor Munir passou para vocês e o capítulo de hoje. Então, a lista de exercícios e o capítulo de hoje, que eu passo ainda mais uma tarefinha, fica sendo a nota do primeiro bimestre. E daí nós temos mais 2 encontros até as férias. Então, nesses 2 encontros, nós teremos 2 assuntos novos, se tudo der certo, a gente faz o outro trabalho e daí a gente tem a nota do segundo bimestre. Ok? Dúvidas? Tudo certo? Então vai ser assim. Então não vai ser nada perdido. Vixe, não lembro, hein? Mas vocês fizeram uma lista de exercícios, qualquer coisa fez no caderno. Então nós vamos ter que se virar. Vocês vão ter que me mandar tirar foto, manda em PDF, tá? Então é uma adaptação até para esse trabalho não ficar perdido e você deve ter o caderno lá da 7ª série, né? Tem gente que compra um caderno na 7ª série, vem com a mesma caneta e o mesmo caderno, até terminar a faculdade. Então, assim, a gente vai usar aquele lista de exercícios que não vai ser perdido, eu vou dar nota naquela lista lá, tá? E a gente vai ter mais um trabalhinho para fechar o primeiro bimestre, o segundo bimestre, daí é assunto nosso, que a gente vai fechar aqui. Beleza? Dúvida, gente? Então, eu vou seguindo, hein? Vamos lá. E dentro desse livro do Gitman, que eu passei para vocês, a gente começa
E eu vou começar, quando eu falo de começar aqui, tá? É começar do começo. Então, hoje, a nossa primeira aula, a gente vai se situar o que é administração financeira, o que faz o administrador financeiro, por que ela é importante na administração, como a gente vai usar, a gente vai ver o que é mercado, os tipos de empresa, tudo isso hoje, de uma forma bem resumida, né? Ah, professor, vamos falar de tipo de empresa? Não, vocês devem já ter visto isso daí, a gente conhece os tipos de empresa, análise contábil, vocês viram ou estão vendo em contabilidade também. Então, eu não vou entrar muito nessas questões ligadas a áreas contábeis ou do direito. A gente vai focar aqui mercado, finanças, efetivamente, e alguns assuntos que sejam mais relevantes. Então, na aula de hoje, a gente vai se situar no que seja finanças, para a partir das próximas aulas a gente começar a expandir esse leque aí que é bastante amplo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu tirar minha cara feia daqui, não sei se é ela que vocês estão vendo, mas eu espero que vocês estejam vendo, né, o slide que a gente começa no capítulo 1 do livro do Gitman, que é o papel e o ambiente da administração financeira. Porque não adianta nada a gente falar de finanças se não souber o que é finança, o que é administração financeira, aonde que isso tudo está inserido e o papel que ela representa. Então, por que é importante a gente ver isso, né? Ora, para a gente que está fazendo administração, para vocês que vão ser administradores, já passaram do meio do caminho aí, né? A administração financeira é importante para conhecer as formas de organização de empresas, as tarefas que são realizadas pelo pessoal de finanças, o objetivo da empresa, a remuneração dos administradores, a ética empresarial e o papel das instituições e dos mercados financeiros. Tá? Então, quando a gente fala de administração financeira, tem um monte de coisa envolvido aí. É a gente que cuida do dinheiro. Então, quando falou em dinheiro, é finanças, né? E essa disciplina é importante também, gente, para a nossa vida pessoal, tá? Não é só na empresa. Então, esses conceitos que a gente percebe aqui, que podem ser aplicados na empresa, também podem ser aplicados na nossa vida pessoal. Por quê? Porque a gente passa a vida inteira comprando, vendendo, pedindo empréstimo, poupando e fazendo investimentos, né? Então, é importante que a gente seja bem profissa nisso, né? Administrador, pô. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para aplicar na empresa, mas para aplicar também na nossa vida pessoal, tá? Tudo bem. Finanças e empresas. Mas, professor, o que a gente está falando aqui? O que é finança? Pois é, finanças, gente, como o próprio autor aqui fala, é um campo muito amplo e dinâmico. E para quem quiser trabalhar nessa área, né, as oportunidades de carreira são imensas. Mas vamos começar do básico, como eu falei para vocês. O que são finanças? O termo finanças pode ser definido como a arte e a ciência de administrar dinheiro. Então, na aula de produção lá, vocês administram os materiais, né? A forma como é produzida, usa lá os conceitos de Taylor, Ford, Fayol, os princípios Toyota, né? Essa é a arte da produção. Né? No marketing, os 4 P's, né? Preço, praça, promoção, produto, né? E a gente tentar entregar valor para o cliente. E nas finanças, a gente administra tudo isso. Né? Então, se a gente for pensar bem, eu vou implantar um sistema Toyota na minha empresa. Pô, mas isso custa dinheiro, cara. Você tem dinheiro para implantar um sistema just-in-time que vai exigir pagamentos praticamente diários? Tua empresa tem condição de pagar todo um sistema, tanto de equipamentos, né, de tecnologia para gerir esse processo? A gente levando isso para o marketing novamente, que é a minha área também, pô,
A marketing é custo, né? Então, será que a empresa vai ter dinheiro para arcar com isso tudo? Então, tudo isso sai das finanças. Então, por isso que a gente diz que finanças pode ser definido como a arte e a ciência de administrar o dinheiro. Praticamente, todas as pessoas físicas e jurídicas ganham ou levantam, gastam ou investem dinheiro. Isso é fato, né? Se a gente for na empresa, tem dinheiro, na nossa casa tem dinheiro, na nossa vida tem dinheiro, mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos, mas tem, né? Então, finanças diz respeito aos processos e aos instrumentos envolvidos na transferência de dinheiro entre pessoas, empresas e órgãos governamentais, porque aqui a gente fala de imposto também, né? Então, tudo que diz respeito a dinheiro e a esse envolvimento do dinheiro entre pessoas, empresas e órgãos, estamos lá, está envolvido com finança. Né? E para isso, para fazer toda essa movimentação de dinheiro, nós usamos serviços financeiros, tá? Os serviços financeiros dizem respeito à concepção e oferta de assessoria e produtos financeiros a pessoas físicas, empresas e órgãos do governo. Envolvem diversas oportunidades de carreira. Aqui, para quem se apaixonar pela área de finanças, que ou já trabalha nela e quer fazer carreira, né? Então, são várias as possibilidades de carreira em instituições bancárias, como assessoria financeira pessoal, investimentos, imóveis, seguros. Então, tudo isso envolve finanças. E a administração financeira diz respeito a quê? Que é essa nossa área aqui, então. Diz respeito às atribuições dos administradores financeiros nas empresas. E o que faz o administrador financeiro? Eles são responsáveis pela gestão dos negócios financeiros. E gestão pode ser para qualquer tipo de empresa. Desculpe. Financeiras ou não, abertas ou fechadas, grandes ou pequenas, com ou sem fins lucrativos. Então, o administrador financeiro cuida, não diga, das finanças, né? Que é toda essa gestão de negócios que envolvam dinheiro dentro da organização. Também realiza as mais diversas tarefas financeiras, como planejamento, concessão de crédito, avaliação de propostas, etc. Tudo que envolver dinheiro dentro da organização, gente, passa pela administração financeira, tá? Mas antes da gente avançar, vamos relembrar, porque eu acredito que vocês já viram isso daqui, que diz respeito às leis, que são as características das empresas de acordo com a sua forma jurídica. Então, aqui a gente pode resumir que existem, 4 tipos de empresas, né, com relação à sua base jurídica. A primeira delas é o autônomo. Quem que é o autônomo aqui? A empresa autônomo é o profissional liberal que não caracteriza a atividade própria de empresário. Segundo o Código Civil, os autônomos são profissionais que exercem profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, mesmo se contar com auxiliar ou colaboradores. Quem são os autônomos, então? Empresas autônomas. Médico, dentista, advogado, engenheiro, arquiteto, contabilista, tá? Esses são configurados na lei como autônomos. Outro tipo de empresa é a MEI, o microempreendedor individual. Hoje no Brasil existem praticamente 15 milhões de empresas sendo o microempreendedor individual, tá, gente? Então é importante a gente conhecer o MEI ali, não sei se vocês tiveram um aprofundamento ou em contábeis ou em empreendedorismo, acho que vocês estão tendo empreendedorismo, né? O que é o MEI? MEI é o empresário que fatura até 60 mil por ano e que seja optante do Simples. Então, essa lei 10.406 de 2002, ela estabelece vários
várias profissões que podem ser MEI. Então, o cara que é, por exemplo, jardineiro, esse cara nunca contribuiu para a Previdência, não podia participar de uma licitação na prefeitura para cuidar da praça lá, porque ele não podia emitir nota fiscal. Então, em 2002, o governo criou essa figura aqui do MEI, né? Então, uma pessoa que fatura até uns 5 mil por mês ali, pode abrir a sua empresa, ela pagando acho que R$ 70 por mês, está contribuindo para a Previdência, todos os impostos, né, estaduais, federais, municipais, estão inclusos nesse valor, e é para atingir quem? É como eu falei, é o jardineiro, é a manicure, é o cabeleireiro, né? São esses profissionais que não contribuíam para a Previdência, que estavam à margem assim, da sociedade, e daí eles podem hoje optar pelo Simples. Outro tipo é o empresário individual, tá? É aquele profissional que exerce a exploração de uma atividade comercial, indústria ou serviço, que não dependa de profissional legalmente habilitado. Então, qualquer um pode ser um empresário individual, por exemplo. É que tem certas limitações. E, por fim, existe a sociedade. Sociedade é uma reunião de pessoas que tem como objetivo exercer profissionalmente atividade econômica, organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços visando lucro, ok? Que pode ser compartilhado entre os sócios. Tem dois tipos, basicamente, de sociedade no Brasil, gente. A sociedade limitada e a sociedade anônima, que é a SA. Então, a LTDA, né, a limitada, e a SA são os tipos mais comuns de sociedade hoje no Brasil. A gente vai falar um pouquinho delas mais para frente, tá? Então, já vimos o que são finanças, vimos os tipos de empresa, ok? E a gente pode perguntar, vocês podem me perguntar, então por que estudar administração financeira? Por que a gente tem essa disciplina na grade de administração? Né? Finanças e orçamento. Orçamento tem a ver com planejamento, tá? Por quê? Isso é importante. Porque a maioria das decisões nas empresas hoje, gente, é medida em termos financeiros. Como assim? Dinheiro, né? E o administrador financeiro representa um papel central na operação das empresas hoje, tá? Pessoas de todas as áreas, contabilidade, do pessoal da TI, do marketing, do RH, de operações. Então, qualquer que seja a sua área dentro da empresa, você precisa ter um conhecimento básico de administração financeira. Porque você, quando você for gerente, diretor, você vai ter um orçamento anual. Você vai ter que saber alocar recursos, investir, desinvestir, né? Então você vai ter que lidar com isso. Ah, professor, eu não preciso saber disso porque eu sou o cara do marketing, mas como que você vai desenvolver um produto? Com que dinheiro? Como que você vai vender esse produto? Como que você vai fazer promoção? Com que dinheiro? Vai ter orçamento? Vai ter dinheiro para vender? Né? Quando eu era consultor do Sebrae, era muito comum as empresas terem uma boa ideia, né? E saber fazer. Ah, eu sei fazer creme para pele. Ótimo. E daí, o que você vai fazer com esse creme para pele? Se você não conseguir distribuir, se você não conseguir vender. Ah, senhor, descobri a fórmula da Coca-Cola. Mas e daí? Você vai vender Coca-Cola? Você vai engarrafar como? Coca-Cola, né? Vai. E daí? Precisa de dinheiro, né? Precisa de investimento. E quem define isso é o administrador financeiro, é o cara das finanças. São esses caras de finanças que traz o pessoal para o planeta Terra na reunião. Nós precisamos aumentar nossa produção, mas quanto custa? Quantas pessoas nós vamos ter que contratar? Quantas máquinas? Qual vai ser o impacto disso imediato na empresa? Temos dinheiro? Não temos? Onde vamos buscar? Então, tudo passa pela administração financeira. Tá? Ok? Tudo bem até aqui? Estão vivos? Qualquer dúvida, novamente, né?
vocês me avisem. Obrigado. Vamos lá. Então, a gente seguindo, no capítulo 1, eles nos mostra a função da administração financeira. Então, minha intenção até agora foi situar a gente aqui dentro de finanças, né? Então, a gente situando, então vamos ver o que a gente faz e como a gente faz. Como eu falei anteriormente, profissionais de todas as áreas precisam interagir com o pessoal e os procedimentos de finanças. Não tem como fugir, gente. Sou do RH, sou do marketing, sou da produção, não interessa. Tudo isso passa por finanças. O pessoal de finanças tem que fazer previsões e tomar decisões úteis, né? Então, para isso, tem que ter essa interação entre os setores. A função de administração financeira pode ser genericamente descrita por meio do seu papel na organização, de sua relação com a teoria econômica e as ciências contábeis e das principais atividades do administrador financeiro. Então, quando a gente está falando aqui de administração financeira, a gente está falando de um conjunto de conhecimento, tá? A administração financeira é um conjunto de conhecimento por si só, mas daí nós temos a contabilidade, a economia de uma forma geral. Então, a gente vai tentar situar a gente aí nesse meio de campo. Então, a administração financeira tem uma estrutura, ok? Então, quando a gente fala de estrutura da função financeira, o porte e a importância da função de administração depende do tamanho da empresa, né? Então, nas pequenas empresas, essa função costuma ser realizada pelo departamento de contabilidade. Isso quando tem. A gente sabe que em pequena empresa é o dono que faz tudo. O dono é o cara do marketing, de vendas, de finanças, de produção, de entrega, de descarregar caminhão, né? Então, na pequena empresa, nem todos podem se dar o luxo de dizer que tem um departamento financeiro ou uma pessoa capaz de fazer a administração financeira. Então, a nossa intenção aqui é fazer com que vocês, ao saírem da faculdade, tenham condições de fazer essa gestão financeira na empresa, ou na empresa que vocês trabalham, ou na empresa que vocês forem abrir, por um exemplo, né? Ou na empresa da família. Então, o básico da administração financeira você tem que fazer, porque não vai ser o contador que vai fazer, gente. Isso não é o trabalho de um contador, tá? E à medida que a empresa cresce, ela naturalmente evolui para um departamento em separado, que se reporta ao presidente executivo por meio de um principal executivo financeiro, que é o CFO. Falou, nossa, professor, mas e daí? Não, agora a gente está falando de grandes empresas. Eu dei o exemplo aqui de uma pequena empresa. Se a gente pegar uma grande empresa, não é? Vamos pegar isso aqui, é um exemplo de uma SA, de uma sociedade anônima. Eu não sei se vocês já viram isso, mas é assim que funciona uma sociedade anônima. Vamos começar lá em cima, no topo, que são os acionistas. Então, o acionista é quem tem ações da empresa. Então, se uma pessoa tem muita ação daquela empresa, ela é capaz de indicar um membro para o conselho de administração. Então, o conselho de administração geralmente são 10, 12 pessoas. Essas pessoas indicadas pelos proprietários ou os próprios proprietários fazem parte do conselho e eles que ditam as normas estratégicas da empresa. O conselho de administração pensa no longo prazo, 2 anos, 5 anos, 10 anos para frente, não é? E para fazer com que esse planejamento aconteçam, eles contratam um administrador, que é o CEO, o Chief Executive Officer, né? Que é o presidente executivo da empresa. E esse presidente, logo abaixo dele, ele terá vice-presidentes. E um dos vice-presidentes vai ser esse cara aqui, o CFO, o Chief
Financial Officer, ou o vice-presidente de finanças. E daí, abaixo desse vice-presidente, geralmente tem um tesoureiro e geralmente tem um controller, tá? Então, a gente começa a situar o papel do cara de finanças dentro da empresa. Então, a gente usando um exemplo de uma grande empresa aqui, é aqui que ele se localiza, né? Então, nós temos três figuras aí. O Chief Financial Officer, o tesoureiro e o controller, ok? E o que é esse Chief Financial Officer? É o diretor financeiro, é o nosso diretor financeiro. Então, mas se for numa multinacional, geralmente é o CFO. Então, o CFO cabe a essa pessoa, esse diretor financeiro ou esse vice-presidente financeiro, todas as responsabilidades que envolvem ações financeiras na organização, tá? O tesoureiro é o gerente financeiro da empresa. Então, ele tem como responsabilidade ali planejamento, captação de recursos, tomada de decisão de investimento e gestão de caixa, principalmente, crédito, fundo de pensão e operações de câmbio. Né? Então, nós temos o diretor, o gerente, e daí nós temos também o controller, que geralmente é um contador. Então, é ele que fica responsável ali pelas atividades contábeis. Então, tudo que é assunto fiscal, contabilidade financeira, contabilidade de custo, passa pelo controller. Resumindo, então, né, numa grande empresa, a função financeira é exercida por essas três pessoas. Às vezes nem tem o diretor, só para ali no tesoureiro, e esse tesoureiro faz o papel ali de gerente, né? E o controller vai ser o contador mesmo. Então, e quanto menor for a empresa, tem o escritório de contabilidade, que é fora da empresa, e daí tem o cara de finanças ali, que cuida do dinheiro, tá? Mas é importante, gente, cada um no seu quadrado aí, tá? A gente que trabalha com empresas, com consultoria, a gente sabe da importância de se ter tudo separado, cada um no seu quadrado, cada um fazendo suas funções. Mas numa empresa pequena é difícil, professor. É difícil, mas assim, isso tem que administrar tempo, mas tem que ter essa noção. Principalmente vocês, né? Gente que é administrador, tá? Muito bem. Então, nós temos a relação de finanças, como eu falei ali atrás, com a economia e com a contabilidade. Que relação é essa que tem a administração financeira com a economia? Os administradores financeiros, eles precisam entender o arcabouço da economia e também precisam saber usar as teorias econômicas como diretrizes para uma operação eficiente da empresa. Então é por isso que vocês estudaram economia. Nunca vou usar, vai sim. São esses conceitos de economia que movem, né, o nosso pensamento, tá? Então, a gente tem que estar por dentro, sim, do que está acontecendo. Eu, como administrador, eu tenho que saber quanto está o dólar, porque isso vai influenciar na minha vida. Isso influencia no preço do soja, né? Preço do milho, se vai ter dinheiro, se vai girar a economia da cidade, se não vai, se eu devo investir, se eu não devo. Então, eu tenho que saber quanto que está o dólar, como que está a inflação, eu tenho que saber quais são os índices gerais, eu tenho que saber como que está o ambiente econômico, né? Se o ministro da Economia não está falando muita besteira, se o presidente da República, ele fala, né? Mas, então assim, de que forma isso vai atrapalhar a minha vida, ok? Isso é economia. Então, a gente que trabalha com finanças, a gente tem que ter essa noção do que acontece na economia. E tem que ter também essas noções de contabilidade, ok? Porque as atividades de finanças, que é o tesoureiro, e contabilidade, controller, estão relacionadas dentro da empresa. E às vezes é preciso assim até diferenciar onde começa uma e termina a outra, tá? Então, para quem não tem muito essa visão e essa experiência, a administração financeira às vezes se confunde com a contabilidade. E a gente vai ver que é diferente. Porque a gente, na administração financeira, a gente enxerga os resultados de uma forma um pouco diferente, tá? Muito bem. Espero que estejam todos bem aí, né?
Por quê? Quando a gente fala da contabilidade, eu acho que vocês já viram isso, a função primordial do contador é desenvolver e relatar, fazer relatório do desempenho da empresa, avaliar a situação, e para isso, né, eles usam os relatórios dessa situação financeira. E a contabilidade tem padrões muito rígidos, né, de princípios que são aceitos no mundo inteiro. Então, a contabilidade que é feita aqui no Brasil é praticamente a mesma adotada na Europa. Os Estados Unidos adotam um tipo de contabilidade um pouco diferente, mas isso as torna mais ou menos iguais, tá? Então, a contabilidade usa esses princípios padronizados e aceitos, e daí eles preparam demonstrações financeiras. Para quê? Porque o cara que pega um relatório de uma empresa aqui do Brasil, ele vai saber analisar aquele relatório, porque é o mesmo de uma empresa americana, praticamente o mesmo de uma empresa europeia, tá? Então, os contabilistas, como está aqui no texto, preparam demonstrações financeiras que reconhecem as receitas no momento da venda. Tem o pagamento sido realizado ou não? E aqui está o engaso. Aqui para o administrador financeiro, isso talvez não sirva. Então, os contadores preparam demonstrações financeiras que reconhecem a receita, né, o dinheiro que entra no momento da venda, indiferente se tenha recebido ou não, e reconhecem as despesas no momento em que são incorridas. Isso a gente chama regime de competência. Então, vendeu, eles colocam lá na demonstração. Pagou alguma coisa, comprou alguma coisa, eles já colocam isso lá no demonstrativo também. E isso a gente chama de regime de competência. Nós, administradores financeiros, por outro lado, a gente enfatiza mais, gente, como até está em negrito aqui, é o fluxo de caixa. É o que entra e o que saiu do dinheiro. Ó, na contabilidade, né, eles fazem as demonstrações na hora que ocorre. Eu vendi a máquina. Não interessa para a contabilidade se você vai receber só ano que vem. Vendeu, tá lá. Isso é o regime de competência. Para gente de finanças, isso é diferente. A gente enfatiza mais o fluxo, as entradas e a saída de dinheiro, que é o que mantém a empresa solvente. Uma empresa solvente, gente, é aquela que consegue pagar suas contas. Então a empresa, a gente já ouviu muito falar, determinada empresa está insolvente. Isso quer dizer que ela não está conseguindo pagar as contas dela, né? Então, o administrador financeiro, ele é responsável por manter a empresa solvente, planejando os fluxos de caixa, né, para que ela possa pagar os boletos lá todo dia, pagar salário no fim do mês, ok? E adquirindo os ativos necessários ali para realizar suas metas. Fluxo de caixa, tá? Então, o administrador financeiro aplica esse regime de caixa para reconhecer as receitas e despesas apenas quando o dinheiro entra ou sai do caixa, diferente da contabilidade, né? Independentemente de seus lucros e prejuízos, cada empresa precisa ter fluxo de caixa suficiente para atender suas obrigações à medida que se tornem devidas, né? Por exemplo, temos aqui um exemplo de uma empresa que vende iates. A Nassau Corporation é uma pequena revendedora de iates. Vendeu uma embarcação por 100 mil no ano passado. Só que a Nassau comprou esse iate durante o ano ao custo total de 80 mil. Embora a empresa tenha quitado integralmente este custo no decorrer do ano, ao final dele ainda não tinha recebido os 100 mil. Olha lá. Então, se a gente pegar a visão contábil do desempenho do negócio durante o ano, eles vão mostrar o que para a gente? Olha só, nós
tivemos uma receita de vendas de 100 mil, nós tivemos um custo de 80 mil, então o nosso lucro líquido foi 20 mil. Falou, opa, tá beleza, né? Uma empresa dessa, porque é a visão contábil do regime de competência, olha lá, feita em 31/12. Tudo que vendeu, tudo que pagou, o que sobrou ali é lucro. Então, contabilmente, a Nassau Corporation teve lucro. Se a gente pegar isso pela visão financeira, gente, não é bem assim. Por quê? Porque durante o ano, como ele diz lá, ele pagou o iate. Então saiu 80 mil do caixa. Ele vendeu o iate, só que não recebeu. Então, não tem dinheiro no caixa, como mostra a demonstração contábil ali. Quer dizer que o caixa está 80 mil negativo, só desse negócio aqui, desse iate. Então, vai ter que passar o ano inteiro para receber os 100 mil. E aí sim, poderá contar isso como lucro, se o comprador pagar. Tem isso ainda, né? Então, o que eu quero deixar claro para vocês aqui é isso, gente. Isso é um resumo da diferença da visão contábil e da visão financeira, tá? Então, na contabilidade, regime de competência, encerrou, receita menos custos é lucro líquido. Na visão financeira, lembra aqui, né? Ó, é fluxo de caixa, é dinheiro no caixa, tá? Entrada e saída efetiva. Então, no fluxo de caixa, deu prejuízo, tá? Em prejuízo a empresa. Do ponto de vista contábil, a Nassau Corporation é rentável, mas no que concerne a fluxo efetivo de caixa, representa um fracasso, né? A falta de fluxo de caixa resultou do saldo de contas a receber em aberto no valor de 100 mil. Sem entradas adequadas de caixa para saldar seus compromissos, ela não sobreviverá. Isso é fato, né? Então, mostra ali no regime de caixa que tem que cobrir esse rombo. Ah, professor, e daí? Como que vai cobrir esse rombo? Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, porque tem a ver com tomadas de decisões. Então, a administração financeira também envolve tomada de decisão. A segunda grande diferença entre finanças e contabilidade tem a ver com a tomada de decisão. Os contabilistas, né, o pessoal da contabilidade, eles se dedicam a maior parte de seus esforços à coleta e à apresentação dos dados. Está lá, demonstrativo, que é isso que vocês estão aprendendo. Nós, como administradores financeiros, nós avaliamos essas demonstrações contábeis e a gente toma decisão em cima dessas demonstrações contábeis. Tá? Então, essa é a nossa responsabilidade. Então, a gente vai ter que saber ler, né, um demonstrativo contábil, mas a gente tem que ter também essa noção de caixa. Olha a responsa do administrador, hein? Vocês têm que saber o trabalho do contador, saber interpretar o relatório e tomar decisões em cima de um relatório baseado no relatório contábil e no fluxo de caixa. Glória! Ok? Então, gente, se eu perguntar para vocês, diante de toda essa visão, qual é o objetivo da empresa? Para que a empresa serve? Por que as pessoas abrem uma empresa? Será? Por diversão? Vocês estão tendo empreendedorismo, né? Acho que é o professor Márcio, que é o professor, né? As pessoas abrem empresa para realização de sonho. Isso é um empreendedorismo, né? Eu tenho um sonho, é um desafio, é uma coisa sem, né? Então, por isso eu abro empresa. Mas, na realidade, para que a gente tem empresa? Para que a gente abre empresa? Para que as empresas existem, né? A gente pode... Lucro, resultado, né? É isso daí mesmo. Então, para que trabalho, serviceira toda,
É lucro. E é o lucro, é o que mantém a empresa. Mas, gente, a não ser que ela seja de fins não lucrativos, mas mesmo empresas sem fins lucrativos, elas têm que ter resultado positivo para poderem se manter. Senão, não vai dar certo, né? Então, o objetivo das empresas, efetivamente, é lucro. Mas não pode ser só lucro, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Como nós já vimos, é comum os proprietários de uma sociedade por ações não serem os seus administradores. O cara só vai lá, compra umas cotas, pá, indica alguém e esse administrador que vai tocar o negócio ali, né? O administrador financeiro deve agir sempre no sentido de realizar os objetivos dos empresários, que são os donos, né? Os acionistas. Dessa forma, eles precisam saber quais são os objetivos dos donos do negócio. Meu objetivo é maximizar o lucro. Eu quero ter o maior lucro possível. Eu quero esfolar meus clientes, meus fornecedores, todo mundo, meus funcionários, né? Há quem acredite que o objetivo da empresa é sempre maximizar o lucro. Para tanto, o administrador financeiro somente praticaria atos que tendessem a fazer uma grande contribuição para os lucros totais da empresa. Dentre cada conjunto de alternativas considerado, o administrador financeiro escolheria o que devesse resultar em maior resultado financeiro, pensando basicamente no lucro. É uma forma de administrar a empresa? Sim, é uma forma legítima, né, de pensar em qual será o melhor resultado. Isso é muito comum em SAs, né, em sociedades anônimas, que o investidor vai lá, compra ações da empresa. Quando a gente compra ações da empresa, a gente se torna dono dela e esse dinheiro fica na empresa como forma de investimento. Então, o cara quer ter lucro em cima dessa empresa, né? Então, muitas empresas optam pela maximização do lucro. Aqui no Brasil, quem tem uma política muito agressiva de maximização do lucro é a Ambev, né? Tanto é que a Ambev aí é case de administração no mundo inteiro por causa dos resultados financeiros que ela alcança. Se a gente pegar o maior acionista da Ambev hoje, que é o Jorge Paulo Lemann, né? Ele é um dos homens mais ricos do Brasil. E todas as empresas que ele toca, e ele é dono de empresas como Americanas, Submarino, Ambev, o que mais? Heinz, Burger King, é tudo dele. Professor, Burger King aqui do Brasil? Não, do mundo, né? O cara é dono do Burger King do mundo. Então, assim, essas empresas, elas têm uma visão de maximização de lucros muito fortes, né? São empresas, inclusive, que sofrem ações trabalhistas por causa dessas questões de sempre tirar o máximo ali das pessoas. As sociedades por ações, né, que são essas que nós estamos falando aqui, essas grandes empresas, elas costumam medir essa lucratividade em termos de lucros por ação, que representam um montante ganho a cada período, né? Então, eu compro uma ação e eu faço um cálculo de quanto eu ganhei no período. Por exemplo, eu tenho um investimento em dois tipos de produtos na empresa, rotor e válvula. Olha lá, se a gente pegar ao fim de 3 anos, o rotor deu um lucro por ação de R$ 2,80. A válvula deu um lucro por ação no mesmo período de R$ 3,00. Então você pode falar, pô, professor, então é mais jogo investir em válvula. Mas olha só, cara. No primeiro ano, o rotor deu um lucro de 1,40 e a válvula de 0,60. O cara que é investidor, ele pode falar assim, pô, eu tenho as ações aqui, em um ano, 1,40, vou vender agora. Não vou esperar mais não, né? Olha aí, começou a fazer negócio com as ações da empresa. Tá? Então, é por isso que esse mercado é muito volátil, né? Ele está mudando constantemente aí. A gente vai falar um pouco disso depois. E daí, a gente pode também se basear no momento da ocorrência do retorno, né? Que é esse exemplo que eu dei aqui agora. Eu posso querer esperar 3 anos
para obter o meu retorno, ou eu posso esperar aqui no primeiro ano já querer ter esse retorno aí, né? Fluxo de caixa, os lucros não resultam necessariamente em fluxo de caixa disponível para acionista, tá? Então, uma maior LPA, que é o que? A LPA, lucro por ação, não significa obrigatoriamente que o conselho de administração vai sair distribuindo dinheiro ali, né? Então você tem que ter cuidado com o investimento em bolsa, tá? E quanto aos outros interessados, né? Os outros stakeholders. Então, a gente sabe que a função do administrador financeiro e da maioria das empresas é maximizar os lucros. Mas tá, professor, e daí? E os outros? Então vamos imaginar o seguinte, como está no texto aqui. Embora a maximização da riqueza do acionista seja o principal objetivo, muitas empresas ampliam seu foco para que, né, contemple outros grupos de interesse, além só dos acionistas, dos donos, dos proprietários. Os stakeholders, então, que são essas partes interessadas, quem são? Funcionários, clientes, fornecedores, os credores, todo mundo que tem alguma ligação direta com a empresa ali, né? Então, uma empresa focada nos grupos de interesse evita tomar medidas que prejudiquem um desses aqui. Não adianta nada eu esfolar meu fornecedor, tentar o menor preço possível, né? Arrancar sangue do cara só para comprar mais barato. E daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ele quebra, ele fecha, daí eu fico sem fornecedor. Ou pior ainda, vem um maior, compra esse meu fornecedor e daí esse maior vem tratar de igual para igual comigo e daí aumenta preço e daí, né, me coloca numa situação complicada. Então, quanto mais a empresa levar em consideração os stakeholders, melhor para ela, né? Melhor para o ambiente empresarial que ela está criando. E para a gente ver administração financeira e mercados financeiros, a gente tem que entender quem são essas instituições e o que é esse tal mercado financeiro. Então, a maioria das empresas bem-sucedidas tem necessidade constante de fundos. O que são fundos? É dinheiro. Então, toda empresa precisa de dinheiro, certo? Nem todas as empresas têm, e às vezes é muito mais vantajoso para a empresa pegar dinheiro emprestado no banco, né? Porque às vezes o juro está baixo, o prazo é longo, ela não tira dinheiro do caixa, fica sossegadinho aqui, vai no banco, pega um empréstimo e vai pagando em suaves prestações. Preciso comprar um carro de 80 mil para a empresa, né, para fazer entrega. Tem 80 mil? Tem. Mas e o banco não empresta? Empresta com jurinho camarada para pagar em 4 anos, que é o tempo de vida útil do carro. Fechou, meu. Então, às vezes é mais fácil a gente buscar fora esse dinheiro. Então, aonde que a gente busca? A primeira opção são as instituições financeiras. A segunda opção são os mercados financeiros. E a terceira opção é a colocação privada, que é o que? É um empréstimo, sei lá, no seu cunhado, no seu sogro, pedir dinheiro emprestado. Não é melhor. Tanto é que nós nem vamos falar dessa colocação privada de recursos aqui, de fundos na empresa, tá? Por quê? Porque a gente não tem como contar, tá certo? Então a gente vai focar aqui nas duas primeiras. Onde que a gente pode buscar fundos? Nas instituições financeiras e nos mercados financeiros. O que são essas instituições financeiras? Na realidade, se a gente pegar, são os bancos. Imagine um banco. Como que o banco ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro da seguinte forma, gente. A gente recebe nosso salário, por exemplo, fica lá na conta no banco. E daí a gente abre uma poupança, por exemplo. Todo mês você vai lá, põe 100, 200 na poupança. No final de um tempo você tem 1.000, 2.000, 10.000 reais lá na poupança. A poupança paga 0,5% ao mês para você, ok? 0,5% ao mês.
você não é um cara que gosta de aventuras, teu negócio é poupar, a poupança serve para vocês. Tá, mas como que o banco ganha dinheiro, professor? O banco pega esse dinheiro que você depositou lá, esses 10 mil da tua poupança, o banco pode pegar 7 mil, por exemplo, e emprestar para outra pessoa. Vocês devem estar acompanhando quanto que está o juro por mês de financiamento de pessoa física. Está entre 3% e 5%. Olha que bacana. Então, o banco pega dinheiro, remunera você a 0,5% e empresta esse dinheiro a 5%. Pô, negocião, né? Não tem como dar errado. Então, é assim, basicamente, que as instituições financeiras sobrevivem, tá? Então, é através dessa intermediação. Quem são os clientes dessas instituições financeiras? Nós, as pessoas físicas, as empresas e os governos, tá? Então, quando a gente fala de instituição financeira, são essas mesmo aí que vêm na nossa cabeça, certo? Pela ordem aí, ó, as maiores instituições financeiras do Brasil: Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú. Nós temos agências de desenvolvimento empresariais exclusivas, tipo o BNDES. Aqui no Paraná, nós temos a Fomento Paraná. Todos são empresas que emprestam dinheiro, que fazem essa intermediação. Então, se a gente precisa de dinheiro, são a essas agentes que eu falo empresas, né? Ou nós, pessoas físicas também. Então, se a gente precisa de dinheiro, uma das primeiras instituições que vêm às nossas cabeças são essas instituições financeiras, os bancos, as agências de fomento e as cooperativas de crédito, né, que funcionam do mesmo jeito ali. A diferença da cooperativa é que ela não pode ter lucro, chega no final do período, ela distribui o lucro dela entre os acionistas ou os cooperados. É isso? Cicobi, maior cooperativa do Brasil, Sicredi é a segunda colocada ali, né? Há uma previsão no mercado aí, inclusive do Banco Central, que um dia, essas duas grandes cooperativas se fundirão em uma só. A questão é saber qual vencerá, tá certo? Então, precisou de dinheiro, a gente recorre a essas instituições financeiras. A gente pode recorrer também aos mercados financeiros, que são fóruns em que ofertantes e demandantes de fundo podem negociar diretamente, né? Os dois principais mercados financeiros são o monetário e o mercado de capitais. Aí já começa uma diferenciação para a gente. O mercado monetário, gente, é responsável por fazer financiamentos de curto e curtíssimo prazo, tipo até um ano, ok? Então, volta e meia, o Banco Central, aqui o Bacen, para os íntimos, né? Então, quando ele vende títulos, que são títulos do governo, as pessoas que têm dinheiro para investir no governo compram esses títulos. E daí, geralmente, o retorno desses títulos é bom, eles garantem um retorno bom para o investidor, e daí ele tira dinheiro do mercado. Tirando dinheiro do mercado, diminui a liquidez, controla a inflação, controla o consumo, por aí vai. E tem o mercado de capitais, né? Que é um segmento do sistema financeiro responsável por intermediar negociações entre quem precisa captar recursos, as empresas, para financiar projetos, para investir. Tá? Então, quando a gente fala de mercado de capitais, que é o mercado de ações, gente, a gente está falando de um empréstimo? Não, não é nada disso. No mercado de capitais, a relação é diferente, pois não ocorre por meio de operações de crédito, como nos bancos e nas cooperativas, mas a partir da negociação de ativos, como ações ou debêntures. Eu não sei se essas palavras são novas para vocês, mas vamos lá. Como que funciona, então, professor, esse mercado de ações? Eu tenho dinheiro, eu quero investir em ações. Então, vamos lá. Resumidamente, na prática, o mercado de capitais estimula as pessoas a investirem em busca de retorno, né? E para as empresas é bom porque elas captam recursos toda vez que elas oferecem ações no mercado,
né? Então, uma empresa precisa de investimento, ela pode, por exemplo, oferecer ações, abrir seu capital, oferece ações, que é uma parte da sociedade na empresa, as pessoas compram e ela investe esse dinheiro, a empresa. Né? E as pessoas que compraram ações esperam que o investimento dê certo, né? E que para daqui um tempo elas possam vender essas ações com algum lucro. Tá? Então, se eu quiser entrar, né? Existem ativos, como é que funciona esse mercado e o que eu devo fazer? Existe aqui no Brasil uma instituição chamada CVM, Comissão de Valores Mobiliários. É o órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais, tá? Os ativos negociados nesse mercado são a renda variável, ou seja, tem um risco maior, está sujeito a oscilação e por isso precisa desse controle aí. Para quem investe, portanto, é importante contar com um ambiente de negociação que seja confiável e transparente. Então, quais são esses ativos que são negociados no mercado de capitais? Basicamente são três, tá? Ações, commercial papers e debêntures. Vamos ver rapidamente o que são cada uma. Ações, acho que todo mundo já ouviu falar em ações, né? Ações representam uma participação em uma empresa de capital aberto, que tem que estar inscrita na CVM e na Bolsa de Valores. Já vamos falar sobre isso. Uma pessoa, né, quando compra uma ação, ela se torna sócia do negócio, podendo, em alguns casos, receber parte dos lucros através dos dividendos. É possível lucrar ainda ao vender uma ação por um valor superior ao da compra, é o que todo mundo espera, né? Para a empresa, o principal benefício de oferecer suas ações no mercado é a captação de recursos para o seu próprio desenvolvimento. Então, quando a gente compra uma ação de uma empresa, a gente espera que no fim do período essa empresa dê lucro. Ah, deu 10 bilhões de lucro, ok? Vamos imaginar aí um Banco do Brasil. Deu 10 bilhões de lucro. Quem daí, o conselho de administração decide. Ah, desses 10 bilhões de lucro, nós vamos reservar 5 para distribuir para os acionistas. Então, qual é o maior acionista do Banco do Brasil? É o governo federal. Então, o governo federal tem 50%, 50% de 5 bi, 2 bi e meio, volta para o governo federal, que pode gastar como quiser. E os outros 2 bilhões e meio, professor? É dividido aí entre quem tem ações, né? Eu tenho 10 ações, ganho um tanto, tenho 100, 1.000, 2.000, 5.000, né? E por aí vai, tá? Isso é uma forma de ganhar. Outra forma é você comprar uma ação barata hoje, esperar ela se valorizar e vender quando estiver alta. Existe ainda os commercial papers, que são empréstimos de curto prazo que as empresas emitem para captar recursos diretamente com quem quer investir. Então, eu acredito em determinada empresa, ela lança lá esses commercial papers, né, que é como se fosse um empréstimo, e daí eu injeto dinheiro na empresa com o compromisso da empresa me pagar no máximo dentro de um ano. E as debêntures, né? O que são debêntures? São títulos de longo prazo. É um título de dívida, né? A empresa emite uma dívida e a gente vai lá e compra essa debenture, que é uma dívida que ela tem com você, né? Ou seja, em vez de você pegar um empréstimo em um banco, é a empresa que está pedindo empréstimo para você. Para as companhias, é uma maneira de obter recursos para pagamento de dívidas ou realização de investimentos. Então, debenture é uma dívida que você compra da empresa para ela te pagar daqui a 2, 3, 5 anos. É um investimento de longo prazo, né? Então, você tem que estar com conhecimento do mercado para ver se a empresa vai durar até lá, tá? Então, só a título de curiosidade, como eu falei, para a gente investir em ação, a gente tem que ter a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o ambiente que são negociadas essas ações de compra, venda, que a gente pode resumir isso em 3 etapas, tá?
tomando a negociação de ações, por exemplo. No Brasil, a Bolsa de Valores é a BMF Bovespa. Existia antigamente a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então, a Bolsa de Valores de São Paulo comprou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, formou-se uma grande empresa. Daí tinha a Bolsa Mercantil e Futuro, que ela foi lá e fizeram uma fusão. Enfim, hoje, a Bolsa de Valores do Brasil é a BMF Bovespa. Tá? Tanto é que eles chamam aqui de a nova Bolsa. A maior bolsa de valores do mundo, que negocia os maiores papéis, é a Bolsa de Nova York. Tá? E acho que vocês já ouviram falar também da Nasdaq. A Nasdaq é uma empresa americana, uma bolsa de valores americana, que só negocia papéis de empresas de tecnologia. Então, se você quiser comprar ações da Apple, por exemplo, não vai estar na NAS, vai estar na Nasdaq. Se eu quiser comprar ações da Microsoft, Nasdaq. Professor, se eu quiser comprar ações da American Airlines, então é na NAS ali, na Bolsa de Valores normal, porque uma companhia aérea não é uma empresa de tecnologia. Muito pelo contrário, depois dessas pandemias, nós temos que entender como vai ser o setor de aviação. Já pararam para pensar, gente, nesse período de pandemia e depois como que vai ser o mercado, o que vai ser dessas companhias de aviação? A Latam, por exemplo, já pediu moratória da sua dívida nos Estados Unidos, a Azul está pedindo ajuda do governo brasileiro, né? A Gol está em dificuldades. Então, assim, todo esse setor de turismo no Brasil, imagine uma CVC da vida, né? A dificuldade que pode estar passando nesse momento. Eu li uma reportagem na Folha de São Paulo essa semana, 35% dos restaurantes brasileiros já fecharam as portas definitivamente, né? O impacto que isso está tendo na nossa economia. Pessoas estão morrendo. Até hoje, 55 mil pessoas brasileiros morreram, né? Então, e é por isso está afetando a nossa vida. A gente está tendo aula online, né? Então a gente já não está indo mais na faculdade, e isso, o tiozinho da van já não está fazendo as viagens, já não está ganhando dinheiro também. A tia da cantina, o vendedor de pipoca lá da porta da faculdade, porra, os botecos que nós mata a aula, e tá tudo sendo afetado, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? O que vai ser daqui para frente? Mais do que nunca, esse pessoal de finanças vai ser chamado a opinar. Muito bem. Então, resumidamente, eu quero investir na Bolsa de Valores. Como é que eu faço? Primeiro, a gente tem a oferta pública inicial. O lançamento das ações de uma empresa no mercado de capitais começa com a Initial Public Offering, Apple, ou em bom português, uma oferta pública inicial. Abri o capital da minha empresa, eu vou dar 50% da minha empresa vai para o mercado de capitais. Ótimo, quanto que isso vale? Eu espero ganhar 100 milhões. Ok, então eu faço uma oferta inicial. Daí, a partir dessa oferta inicial, as pessoas já podem começar a adquirir as ações da empresa, que é o mercado primário. Todo o dinheiro dessa primeira venda vai direto para a empresa. E daí essas ações caem no mercado. Daí fala, poxa, essa empresa está indo muito bem, essa é uma empresa que tem futuro, eu quero investir nela. Você vai lá numa empresa que faça negócios dentro da Bolsa de Valores e pede para comprar as ações dessa empresa. Certo? Ufa! Foi isso que eu programei para hoje, né? É um resumo básico do que vem a ser a administração financeira. Tem mais? Tem mais, né? Mas é o nosso começo, é a nossa primeira aula. Eu não sei como está sendo com os outros professores, quanto tempo está levando essas aulas online, né? Mas esse é um resumo, ok? Como eu falei, eu vou disponibilizar essa 1h10 de aula, eu vou disponibilizar essa aula no Moodle. E dessa aula eu vou mandar um resumo do capítulo, vou ver se eu vou mandar esses slides ou não. A partir dessa aula daí, nós vamos fazer um trabalho. Então, com esse trabalho dessa aula e dos exercícios que eu vou abrir lá
para vocês me enviarem pelo Moodle, a gente fecha a nota do primeiro bimestre e as nossas próximas aulas, a gente fecha as notas do segundo bimestre, para a gente encerrar o semestre aí e começar o próximo semestre, que eu acredito que vai ser online também, né, de uma forma mais estruturada, ok? Muito bem, vou parar de gravar.